Olá, vamos começar esse treinamento sobre LGPD e seu impacto no mercado imobiliário. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi escrita agora em 2018, deveria entrar em vigência em 14 de agosto de 2020, mas provavelmente deve ir para o ano que vem. Esse filme nós vamos fazer em 3 partes. A primeira parte delas é o conceito da LGPD. Depois nós vamos fazer um vídeo sobre o impacto da LGPD no mercado imobiliário e no final, no terceiro filme, como é a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas imobiliárias. Eu sou Luiz Fernando Gardel Deac, sou advogado, especialista em direito digital, com especialização na LGPD e mercado imobiliário. Vou falar um pouquinho o que é a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula o tratamento de dados de pessoas naturais por pessoas jurídicas ou naturais. Ou seja, ela vai observar qualquer tratamento nas informações de pessoas físicas, seja por empresas ou também por pessoas físicas, por profissionais liberais, né, por pequenos empreendedores. Esse tratamento de dados não necessariamente tem que estar associado a projetos onerosos, ou seja, para trazer lucro para a empresa. Ele pode estar associado à promoção de um blog, de um vlog ou qualquer coisa no sentido, até para políticas públicas feitas pelo Estado. A LGPD nós temos que encarar como uma vitória para o consumidor sobre as empresas e pessoas, inclusive sobre o Estado. Principalmente sobre o uso indiscriminado de dados pessoais. Nós sabemos que isso traz uma importunação enorme para as pessoas, são empresas que ligam o tempo todo, o dia todo, são fraudes que existem em cartão de crédito, fraudes que existem nos dados pessoais, muitas vezes a alteração inadequada desses dados em cadastros também geram grandes problemas. Na atual era da informação, tem uma máxima que diz assim: se o produto ou serviço é grátis, então o real produto são os seus dados. Isso é uma grande verdade. Essas mídias sociais, praticamente todas as mídias sociais que são gratuitas, elas têm um formato de geração de receita baseado em publicidade. E os dados que eles usam para gerar essa melhoria de qualidade da publicidade são os dados de uso das pessoas sobre as redes sociais. Então, com quem você relaciona, que tipo de material você consome, tipo de vídeo que você assiste, foto que você olha, tipo de brincadeira, de piada, ou principalmente lugares que você frequenta, lugares para onde você foi viajar ou pretende viajar. E essas informações vão criando o que eles chamam de persona, que é a sua toda um conjunto de informações que forma uma característica importante para a venda ou para o marketing ou para estabelecimento de políticas públicas. A Lei Geral de Proteção de Dados ela vem balancear essa relação entre a pessoa física, a pessoa natural e as empresas e também os profissionais liberais e o Estado. Ela vai organizar essa relação, dando um pouco mais de controle para o consumidor. Essa é um lembrete que eu deixo. Se você vai coletar informações de pessoas naturais, planeje detalhadamente e antecipadamente o que você vai fazer com esses dados e como você vai tratar esses dados. Se você não fizer, você vai incorrer certamente em problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados e todo tipo de consequências que isso vai trazer, tanto no ambiente de consumo, no ambiente de relações privadas, no ambiente criminal também, que é hoje em dia a parte mais visível e mais importante
das leis de proteção de dados são o ambiente criminal. A parte do revenge sex e toda a parte de bullying, de cyberbullying, e aí vai, né? O que o mercado quer e o governo quer com isso? Que os empreendedores planejem mais os seus atos com responsabilidade e coerência no uso dos dados das pessoas físicas, para que não haja esse abuso e principalmente para que não haja o desvio desses dados para essas fraudes e para problemas que gerem aí grandes perdas patrimoniais para as pessoas físicas. Aqui tem uma evolução da percepção do consumidor sobre o uso dos seus dados. O governo mantém um site chamado consumidor.gov.br. Esse site, o objetivo dele é fazer conciliação entre o consumidor e grandes empresas. E lá em 2014, como vocês podem ver no slide, foram feitas 80 reclamações nesse site por consumidores que estavam reclamando do uso excessivo dos seus dados. Em 2009, no primeiro semestre, já foram 22.760 queixas sobre o mesmo assunto. Veja que a percepção do uso indiscriminado e principalmente da percepção do consumidor sobre as ferramentas que ele tem à disposição para lutar contra esse uso excessivo, ela está melhorando bastante. Isso também vai impactar na judicialização dessas causas, né? Aqui nós estamos falando de conciliação, mas certamente uma boa parte dessas queixas foram judicializadas. A LGPD tem dois quadros bem definidos. O primeiro deles, que é o inciso 5º, é o inciso 10º do artigo 5º, que ele fala sobre tratamento. O que é tratamento de dados? Praticamente, aqui ele define qualquer coisa que você vai fazer com um dado de alguém tratamento. Então, por exemplo, ali, coleta de dados. Coleta pode ser, por exemplo, o anúncio que o corretor de imóveis tem num portal. Quando o cliente interessado naquele imóvel, ele entra no site do anúncio e coloca lá nome, telefone e e-mail para o corretor se comunicar com ele, isso é coleta de dados. Produção de dados também, recepção de dados, quando alguém manda isso para alguém, você recebe, a classificação desses dados, e eu acabei fazendo um highlight, principalmente aqui, arquivamento e armazenamento. Arquivamento é, por exemplo, o corretor que faz locações. Encerrou o contrato de locação. O locatário devolveu o imóvel. Então você pega todo o processo daquela locação, coloca numa pasta e arquiva. Certo? Esse arquivamento ele também está previsto na Lei de Tratamento de Dados. O armazenamento, por exemplo, um diretor de uma imobiliária compra dados de clientes para fazer uma campanha de um empreendimento e distribui esse arquivo de planilha eletrônica, por exemplo, para os seus corretores. O fato do corretor ter este arquivo em seu computador ou no seu celular, ele já está sujeito às regras de tratamento de dados da lei geral. A eliminação também, excluir dados também não é tão simples assim. Você não pode simplesmente excluir o dado. Você tem que excluir dentro de algumas regras, de alguns conceitos. Modificação dos dados também. Você não pode simplesmente alterar os dados. Isso vai ser muito sensível quando começar a lei em vigor, com a lei vigorar, e alguém ligar para o corretor, ou para a imobiliária, ou para a construtora, e perguntar se ele tem dados nas suas bases e pediram a modificação. Esta modificação ela tem que ser precedida de uma confirmação se o proprietário dos dados é aquela pessoa mesmo, como um cartório, como se fosse um cartório. Primeiro você tem que verificar se a pessoa é realmente a detentora, é a titular dos dados, e você tem que ter um documento que essa pessoa vai
solicitar essa alteração e esse documento tem que ficar guardado. A transferência de dados também é bastante importante e muito comum no mercado imobiliário, como por exemplo o corretor de imóveis pega os dados lá no plantão de vendas, por exemplo, e pega todos os dados do cliente, assina o contrato, e esse contrato depois ele vai, junto com os documentos do cliente, vai para o cartório, vai para o financiamento bancário, vai para a documentação, vai para outros contratos acessórios, vai, por exemplo, para parcerias da construtora de produtores de imóveis, piso, iluminação, decoradores, arquitetos e assim vai. Um outro conceito que está bem claro na lei é o conceito de eficaz. Eficaz é, como ele está dizendo aí, demonstração pelo agente de adoção de medidas eficazes, capaz de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive a eficácia dessas medidas. O que quer dizer isso? O objetivo aqui é o mau uso da informação. Então, como que você garante, como que o diretor, a construtora, o corretor de imóveis garante que ao pegar um conjunto de informações de um cliente e mandar para uma outra empresa ou para uma outra pessoa, esta pessoa não vai vazar estes dados ou fazer um uso inadequado desses dados? Como que você vai garantir isso? Como é que você garante que aquela base de dados em Excel que o diretor mandou para os corretores para fazer a promoção do empreendimento A, o corretor não vai colocar isso numa base própria e vai fazer o envio de informações de outros empreendimentos, de outros imóveis ou de outros produtos e serviços. Tudo isso está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o eficaz aqui, ele quer dizer que você tem que ter normas e processos, ferramentas eletrônicas, ferramentas físicas, como arquivos com chave, de forma que você garante que a informação que você recebeu da pessoa física, ela só seja usada exclusivamente, estritamente, para aquilo que ele te deu permissão ou para aquilo que você se propôs a tratar. Não importa se você cumpriu a lei ou não, o que o Estado quer é que você planeje com antecedência o que sua empresa vai fazer e como ela vai tratar o consumidor. Só para complementar, eficaz em relação à eficiência, ele tem uma diferença bastante, não é sutil, ela é bastante evidente. Eficiente é você seguir as regras para fazer o bolo. Então você pega a receita do bolo e você segue aquelas regras minuciosamente. Toda vez que você for fazer o bolo, você segue minuciosamente a receita do bolo. Isso é ser eficiente. Ser eficaz é colocar uma medida adicional nessa receita, que é fazer o bolo ficar gostoso. Então, quando você é eficiente, você tem um trabalho de meio, ou seja, você vai fazer de tudo para executar aquela receita dentro do que foi previsto. Quando você é eficaz, você além de fazer o bolo como está prescrito na receita, você tem que garantir que ele vai ficar bom. Esse quadro tentei pegar as informações mais importantes, óbvio, dentro do mercado imobiliário. Isso não serve para todas as empresas e todos os segmentos, mas basicamente nós vamos falar um pouco sobre a lei geral aqui. Tudo começa com o titular dos dados, que é a pessoa natural. A pessoa natural, ela tem dados pessoais, RG, CPF, nome, endereço. São os dados normais que todo mundo tem. Os dados sensíveis são todos os dados que podem gerar discriminação, opinião política, opinião religiosa, sexualidade, sexo, cor da pele, todas essas coisas. E também dados como vídeos, fotos e dados
como impressão digital, íris, a face, né, que agora tem bastante aí com o iPhone, com esses equipamentos, eles fazem a leitura da face para desbloquear o celular. Todas essas informações são informações sensíveis. Essas informações, quando ela vem, por exemplo, para o corretor de imóveis, para a imobiliária, para a construtora, ela pode vir de várias maneiras. A primeira delas é o consentimento. Consentimento é aquela normal, né? Você vai lá na rede social, oferta, por exemplo, um e-book, para ele receber aquele e-book, ele vai preencher os dados e vai confirmar que ele permite o uso daqueles dados para fins de publicidade. E para outras coisas também. Quando você assina uma rede social, ele tem lá aquela termos de uso do serviço, que ninguém lê. Mas ali constam todos os consentimentos que você oferece para a rede social. E são muitos. Nós temos ali a dispensa do consentimento. A dispensa do consentimento são umas regras assim bastante restritivas, basicamente atendendo o Estado para políticas públicas, coisas por aí, saúde, algumas coisas nesse contexto que não fazem muito objetivo do mercado imobiliário. Tem algumas outras formas de você obter os dados e usar os dados sem que o consumidor dê o consentimento. A mais importante delas é o legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? Ele mostra claramente o interesse econômico do mercado em usar os dados para desenvolver a economia do país. Isso é o mais óbvio de tudo, né? Uma loja, ela foi criada, foi concebida para vender produtos e serviços para consumidores. Logo, ela precisa buscar consumidores e vender seus produtos para que ela se desenvolva. Então, isso é o legítimo interesse. E aí tem algumas outras regras do legítimo interesse. Qual é o problema dele, dessa alternativa? É que ela te dá mais liberdade, mas em compensação gera muito mais controles pelo Estado. Obrigação legal, que eu anotei aqui também, é a parte de você, a parte que o Estado exige que você, por força de lei, pegue os dados do cliente para fazer alguma coisa. Por exemplo, fazer a matrícula do imóvel. Essa é uma bastante evidente na parte de obrigações legais. Imposto de renda. Você vai preencher o imposto de renda, você tem que informar seus dados ali. Na outra linha ali tem execução de contratos. Execução de contratos, você precisa dos dados do cliente para fazer o contrato de compra e venda, para fazer o contrato de locação, o contrato de financiamento do imóvel, seguro. Né? Então, para isso você precisa, para executar o contrato, você precisa dessas informações. Processo judicial, você também precisa de dados do cliente e da outra parte, do autor e do réu, para estabelecer o processo judicial. Nesse caso, tem uma particularidade. Por exemplo, voltando no caso lá da locação do imóvel, você encerrou o contrato de locação e o cliente ali nesse momento, que encerrou o contrato, ele pode pedir para você excluir os dados que você tem da sua base. Ele pode pedir isso? Pode. A partir desse momento, você não pode usar esses dados para fazer a promoção do seu trabalho, a promoção da sua empresa. Mas, por força aí de uma obrigação judicial futura que alguém pode mover dentro desse contrato, você pode guardar esses dados para que você tenha a informação correta no momento que houver aí possivelmente um processo judicial, você conseguir responder. Então você não precisa simplesmente pegar todos os contratos, dados, tudo, triturar tudo ou apagar do computador. Você pode remover isso da base de CRM, mas manter na base de contratos para um futuro processo.
proteção de crédito é lá dentro do Serasa. Então, você vai fazer uma venda, vai fazer uma alocação, vai fazer qualquer atividade, um contrato de seguro, você precisa de informações de crédito, do score de crédito daquele cliente. Então, você pode usar esses dados como score de crédito. Tá? E tem uma última parte que são dados publicados pelo titular. Isso aqui é bastante comum no mercado imobiliário também, que é você aproveitar informações que estão em bases de dados, como por exemplo no próprio Serasa, na Jusesp e nas associações de lojista e todas essas informações que estão distribuídas por aí, que o próprio titular preencheu dados ou deu autorização para aqueles dados. Veja que nesses casos, você só pode reaproveitar essa informação dentro do mesmo contexto que o titular de dados deu para aquela empresa que está armazenando o dado. Então, por exemplo, uma pessoa forneceu todos os seus dados para abrir um CNPJ, para constituir um CNPJ. O CNPJ foi constituído e o Estado, para dar publicidade, para cumprir uma regra prevista em lei, ele dá publicidade por intermédio da Jusesp. Se você for lá e consultar, você vai ver todas as informações da empresa, seus sócios e a movimentação de sócios, quanto cada um tem de porcentagem na empresa, tudo isso você consegue ver na Jusesp. Você pode pegar essa informação e trazer para a sua base de dados de CRM e fazer promoção desses imóveis, promoção dos seus imóveis? Não, não pode. Então essa é uma característica importante. Você não pode reaproveitar dados para outros objetivos que não foram previstos na data da coleta. A parte de tratamentos, a gente viu no slide anterior, mas basicamente são todas as atividades, os verbos aí completam tudo o que pode se fazer com os dados. Então, praticamente não tem nada que não esteja previsto na lei. Então, o fato de você manter uma base de dados no seu computador, você responde por qualquer mau uso que aconteça ali. Por que isso é importante? Quem nunca teve um celular ou um laptop furtado ou roubado? Veja, hoje em dia, no mercado imobiliário, é muito comum a troca desse tipo de informação pelo WhatsApp. Você imagina a quantidade de informação que você chega a ter dentro do WhatsApp no seu celular. Você imagina você ter o seu celular furtado, alguém ter acesso ao seu WhatsApp e conseguir baixar todos esses documentos e informações do seu cliente. Cópias de documento, posto de renda, informações dos imóveis, informações de bens, informações de casamento, certidão de casamento, né? Todas essas informações muitas vezes estão no celular do corretor de imóveis. E isso é bastante crítico, porque um vazamento pode gerar danos aí bem desagradáveis para o cliente. Dentro da lei geral, tem alguns princípios que estão descritos aqui no artigo 6º. Um deles quando você coleta os dados, você tem que pensar nesses princípios. Qual é a finalidade desses dados? Qual é a necessidade? O que você vai fazer com essa informação? O cliente, o titular do dado, ele tem que ter acesso livre a essa informação. Você tem que manter esses dados com qualidade. Então, esse é um ponto importante. Se você vai manter dados de cliente, você tem que ter alguma política, de algum processo, alguma equipe, alguma forma de manter esses dados atualizados e com alta qualidade. A baixa qualidade dos dados também pode envolver o profissional de tratamento de dados em alguns problemas.
Transparência, segurança, esses dados têm que estar seguros. Eles não podem estar num pendrive, não pode estar num HD externo. Eles têm que estar seguros dentro de um servidor, com senhas, né? Tem uma coisa aqui importantíssima nessa parte de segurança, que é acesso em sistemas de CRM. Por exemplo, o corretor de imóveis coloca os dados de um determinado cliente que está prospectando lá uma locação ou uma compra de imóveis, e toda a imobiliária, todo mundo tem acesso irrestrito a essas informações. Ele pode copiar essa informação, pode alterar, pode apagar, pode transformar, pode mandar para outra pessoa, e isso não é apropriado. A lei veda esse tipo de procedimento, né? Você tem que ter segurança nos dados. A não discriminação também é bastante importante, por isso a questão do dado sensível. Se você vai coletar dados sensíveis, você tem que garantir que no processo do uso dos dados não exista nenhum tipo de processo discriminatório. Isso também é bastante importante. Essas são as figuras que estão dentro da empresa, dentro da imobiliária, dentro da construtora. Esse também é o papel do corretor de imóveis. Quem é o controlador? O controlador é quem define o processo, o tratamento do dado. O que vai ser feito? Então, num exemplo, o gerente da construtora vai fazer um empreendimento. A esse empreendimento ele vai coletar dados de possíveis compradores desses imóveis e vai fazer determinadas ações, e-mail marketing, vai fazer mídias sociais, vai fazer uma promoção, vai convidar o cara para um evento, para um almoço, para um jantar, ou mesmo para visitar o decorado. Então, o controlador é essa pessoa que vai definir o que vai ser feito com esta informação. Vai criar as regras e vai criar, inclusive, quais atividades cada pessoa vai fazer. Quem são essas pessoas que vão fazer? São os operadores. Então, no operador, no caso, é a pessoa do marketing, o corretor de imóveis, o gerente de vendas, a pessoa que fica na recepção lá do decorado, são as pessoas administrativos, os advogados, o pessoal que faz o financiamento imobiliário, o corretor que faz o seguro, todas essas pessoas que estão a mando do controlador são os operadores. Tem uma outra pessoa dentro da empresa que é o encarregado de dados, que é o DPO. Esse nome DPO ele está mais conectado com a Europa, com o GDPR, que é a mesma legislação, uma legislação muito próxima da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, e a GDPR na Europa. O encarregado de dados, ele é a pessoa que vai apoiar a empresa, o controlador, a desenvolver todo este projeto de uso e tratamento dos dados das pessoas naturais. Também é a pessoa que vai controlar, é a pessoa que vai atender o titular de dados em alguma requisição que ele faça, por exemplo, bloqueio, eliminação, alteração, consulta, revogação da autorização do consentimento, e ele vai também atender a Autoridade Nacional de Processamento de Dados, a ANPD. No caso da NPD, ela pode também permitir que associações de classe ou órgãos do governo também façam essa vistoria. Por exemplo, o PROCON, o CRESSE, o COFESE, o SINDUSCOM, o CREA, o CAL, todos esses órgãos podem ser convidados pela autoridade nacional para complementar o projeto de controle de tratamento de dados e também a fiscalização. O encarregado responde para todas essas pessoas. Essa parte desse quadro ele mostra os relatórios que são necessários ter em mãos o tempo todo. Basicamente, o que é? Quando o controlador desenvolve o projeto de uso dos dados,
do tratamento dos dados, ele tem que colocar esse projeto num documento chamado relatório de impacto. Ele tem que dizer assim, olha, isso aqui pode ter um vazamento no momento que o corretor de imóveis fecha o contrato e manda para o advogado. Pode ter um vazamento de dados. Então, aqui eu preciso tomar uma providência, preciso de um canal seguro de transferência desses dados. Quando eu mando, o advogado encerrou e manda lá para o banco, eu preciso ter um controle de que a transferência desse dado do jurídico para o banco, ele seja feito de uma maneira que não haja mau uso ou até vazamento desses dados. Então esse relatório de impacto é muito importante. E o relatório de vazamento é o seguinte, no momento que ocorreu um vazamento e que as pessoas sabem que ocorreu esse vazamento, tem que se fazer um documento sobre o impacto desse vazamento nos clientes e no mercado. Isso quem faz é o encarregado de dados. E nós temos aí a Autoridade Nacional de Processamento de Proteção de Dados, que faz basicamente o controle desse tratamento, de controle de todo esse do mercado em relação à proteção de dados. Então ele vai definir as regras e fiscalizar. Pode nomear outras empresas públicas ou privadas para fazer alguns ajustes dentro de segmentos específicos e também apoiar na fiscalização. Aqui nós temos uma série de dados, como você podem ver, de livros aqui, livros que já estão sendo escritos com algum aspecto específico. Por exemplo, na área de saúde. A área de saúde tem dados sensíveis, né? Os dados de saúde da pessoa são dados sensíveis. Aqui você tem consentimento informado para médicos. Aplicativos, os apps de informática, como que você pega os apps lá do celular e trabalha a proteção de dados. Tem aqui cooperação transnacional para os corretores de imóveis e imobiliários que trocam dados com outros países. Muito comum hoje em dia, transação em Miami, transação em Lisboa, em Portugal, na Espanha, na França também, bastante comum hoje. Muita troca de projetos entre Chile e Argentina e Brasil, bastante coisa. Muito brasileiro comprando lá, muito chileno comprando aqui. Então tem bastante... Como é que se tratam esses dados? Os direitos de privacidade na internet. Como que isso vai acontecer lá no Facebook, no LinkedIn, todas essas mídias sociais? Como que essa privacidade se dá nessas aplicações? Defesa do consumidor. Isso aqui tem um impacto enorme. O consumidor, basicamente, né, o que a gente tem no mercado imobiliário é o imóvel na planta. Então, a lei de proteção de dados, ela se soma à lei do Código de Defesa do Consumidor e ela trata essas duas coisas ao mesmo tempo, elas não são dissociadas no caso do imóvel na planta. Aliás, imóvel na planta, você tem outras leis também que impactam, que é do financiamento imobiliário, dos registros públicos, e todas essas leis também elas são carregadas junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. A CLT também, ela está dentro do aspecto de proteção de dados. Na parte aqui da CLT, ela vai desde a coleta dos dados das pessoas nos sites de currículos. Então você está anunciando uma vaga, e aí você pega o currículo dessa pessoa, imprime e guarda dentro do computador ou guarda numa pasta. O fato de você trazer esses dados para dentro da empresa, de alguma forma, eletrônica ou física, você cria aqui um processo, né, um tratamento, que é a coleta desses dados. Depois você vai enriquecer esses dados, por exemplo, você pega o currículo da pessoa e vai no Facebook para olhar a vida dessa pessoa, pega essas informações e anota no currículo, ou transfere para algum aplicativo de recursos humanos. Todo esse enriquecimento de dados, ele também está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. E
e podem ter dados discriminatórios, e esses dados discriminatórios, se forem usados no processo seletivo, pode ser que cause algum problema. Para vocês terem uma ideia, aqui o legítimo interesse, que é uma das cláusulas lá de consentimento, de captura de dados das pessoas, ó, ele tem um livro específico sobre legítimo interesse e tem mais alguns outros também sobre essa temática. Uma temática bem importante. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil nós já temos cursos formativos, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, nós temos cursos, todos os institutos do direito, todos os institutos de tecnologia, todos os institutos, todas as faculdades que lidam com gestão empresarial, gestão de recursos humanos, já estão colocando a Lei Geral de Proteção de Dados como uma matéria importante. Ou seja, isso não é uma lei tão simples que a gente possa desprezá-la. Ela vai tomar um contexto bastante importante a partir do ano que vem. Aqui tem outros livros, que eu deixei aqui alguns livros legais, para vocês verem o quanto o mercado do direito está trabalhando em cima desta lei há muito tempo. Essa lei não é de agora que ela está sendo tratada, ela já está sendo tratada desde lá do Marco Civil da Internet. Ela traz também conceitos que já estão no Código de Defesa do Consumidor, em outras leis também. E vocês veem que ela já tem bastante influência nos operadores do direito. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em desenvolvimento há muitos anos. Eu, particularmente, trabalho em algumas comissões da OAB há pelo menos 4 anos sobre esse assunto. Eu gosto de dizer que a LGPD é sua proteção e seu guia. Ela é sua proteção porque ela vai proteger você, sua família, seus entes queridos, seus amigos, as pessoas que você ama, que você gosta. Ela vai proteger sobre o mau uso de suas informações por terceiros. Então essa lei tem a ver com a sua privacidade, com a sua vida privada, com a vida privada dos seus entes queridos, a sua vida privada do seu contexto familiar e de amigos. Então ela é muito importante que você entenda que a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma coisa que a empresa tem que fazer, é uma coisa que a pessoa física, a pessoa natural tem que exigir. Essa é uma lei que a exigência vem de todo mundo, vem de todas as pessoas. E não é o governo que vai pressionar para que a empresa mostre um certificado, uma ISO 9000 que ela adotou. Não vai ser assim que vai acontecer. Ela vai acontecer, o consumidor se sentindo prejudicado, vai acionar judicialmente a empresa ou de alguma outra maneira. E ela também é seu guia. Se você é empresário, se você é um profissional liberal, ela vai ser seu guia para ter uma empresa mais justa e mais moralmente melhor aceita no mercado. A NPPD é a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, tem muita informação bacana no site sobre esse trabalho. E aqui estão os meus dados, as minhas informações. Estou à disposição.